Fabi, o que você pensa quando você ouve a palavra história? História, para mim, é contexto e processo, possibilidades de pesquisa. Fabi, o que você pensa quando escuta a palavra pet história? PET História é construção coletiva de conhecimento e afeto, muito afeto. O que você pensa quando escuta a palavra jornada pet? Jornada PET, muitas coisas. Muitas realizações, encontros, oportunidades, pesquisadores convidados, inscrição de trabalho de aluno, e também essa possibilidade de conectar a graduação com a pós-graduação e todo mundo apresentar seus trabalhos de pesquisa. Fabi, quando começou e por quanto tempo você foi tutora do PET? Se bem me lembro, comecei em 2014 e fiquei até 2018. Quais eram os projetos que o PET tinha ou estava inserido durante sua tutoria? Bom, como vocês sabem, eu substituí imediatamente a professora Adriana Barreto e antes dela a professora Margarete Gonçalves, que são professoras, pesquisadoras, colegas e amigas que eu admiro muito, então eu tinha uma grande responsabilidade, né? Então, vários dos projetos que eu cheguei, eu já herdei. E, como vocês sabem, quem dá continuidade também a esses projetos são os próprios petianos, são os bolsistas. E também havia demandas, porque aí as pessoas vão chegando, né? Novos bolsistas vão chegando e também vão fazendo outras demandas. Então, a gente manteve o CinePet, né? Trouxemos vários convidados para debater no CinePet, para debater o filme que a gente trazia, para discutir. Tínhamos, eu acho que o eixo principal, para além da pesquisa e do preenchimento das tabelas de Excel com os dados da pesquisa, eram as discussões teórico-metodológicas. A gente trazia bibliografia, né, para discutir. Eu me lembro que o primeiro livro que a gente trabalhou foi o livro do professor Robert Lennes, Na Senzala uma Flor, né? Então é um livro fundamental assim para a gente pensar também o que foram as linhas de pesquisa do PET depois e para embasar a nossa pesquisa com as fontes que a gente estava trabalhando. Então a partir daí, toda reunião a gente tinha uma discussão sobre a historiografia, enfim, algo que a gente estivesse lendo para pensar a teoria e metodologia para fazer a pesquisa. E a gente também começou a trabalhar com literatura, né? E discutir os livros de literatura, livros que não fossem de história. A gente fez uma preparação disso, mas isso foi um pouco no final. E tínhamos também uma grande parte do trabalho, além da pesquisa e da leitura, era de preparação para os eventos. Como vocês sabem bem, são muitos eventos, então a gente produzia novos trabalhos a partir da pesquisa e das discussões de historiografia para os eventos. Então, a gente formulou linhas de pesquisa. Então, no final, tínhamos algumas linhas de pesquisa. Uma delas, eu me lembro, era a família Estrava, na fazenda de Santa Cruz, África e africanos no Brasil. A gente fez uma também de relações de gênero e história local. Então, que eu me lembro eram isso. Eram essas. E a gente elaborava os trabalhos e os alunos se distribuíam nessas perspectivas para poder fazer seus trabalhos. E aí eles também, alguns desenvolveram a partir daí a própria monografia, muitos, né? A própria monografia, mestrado, doutorado, enfim. Existe algum evento ou acontecimento que te marcou como tutora? Bom, teve o FEP, né? Que era o Fórum de Ensino e Pesquisa, o primeiro Fórum de Ensino e Pesquisa em História, que os alunos me convenceram, alunos de graduação e pós-graduação se juntaram com o PET e me convenceram a juntar a Semana de História com a Semana PET de História. Então, foi um evento enorme, de uma semana, a gente teve muitos convidados e, enfim, vocês sabem como é a expertise do PET História em organizar eventos excelentes. Então, foi um evento excelente e muito cheio, foi um grande sucesso, na verdade. O auditório de história estava sempre cheio, a gente trouxe convidados de várias universidades do país, né, do interesse que o público tinha, aí, discentes a partir dessas demandas, inclusive representantes da sociedade civil, enfim, foi muito interessante, foi, né, uma boa memória, assim.
como foi organizar a jornada Pet Story? Bom, então, a organização dessas jornadas, como você sabe, a coisa mais interessante do PET, né, é essa construção coletiva de conhecimento. A gente não entra assim como um professor, como entra uma professora, como entra na sala de aula, né? A gente entra como mais um integrante, uma integrante do grupo que vai aprendendo juntas, né? Então, aí na organização da Semana PET de História, que a gente faz também essa construção que eu acho que o que é mais potente, mais legal no PET é isso que, como trazendo aí um pouco a Bell Hooks junto com Paulo Freire, né, dessa educação para a liberdade. São os petianos, as petianas, são elementos multiplicadores disso que a gente faz na universidade, da pesquisa, do ensino, da extensão, da divulgação de conhecimento. Então, é sempre muito trabalhoso organizar a jornada PET, mas é incrível ver os discentes trazendo as suas pesquisas, né? Se animando, dialogando, ver as mesas, a composição das mesas, ver o interesse na inscrição, ver todo mundo participando, o auditório cheio para ver os próprios colegas apresentando, discutindo. Então, e a possibilidade também, de novo, de conectar graduação e pós-graduação em torno desses eventos, né? Que participam juntos, que debatem, que trocam. Então, é sempre uma oportunidade incrível, Jornada PET, e espero que todo mundo participe dessa que está chegando também. Como foi ser tutora do PET, profissional e pessoalmente, para você? Foi um desafio, como eu falei para vocês no início, eu tinha chegado há pouco tempo na universidade e tinha boas referências do PET, que eu acho que é um programa fundamental, né? Mas eu topei esse desafio e gostei muito, porque é uma coisa que me dá muito prazer. Os encontros semanais com os petianos sempre me deram uma grande alegria, sempre foi uma grande alegria e eu tinha uma demanda de que a gente tinha que fazer festas, né? Que a gente tinha que fazer eventos, enfim, festivos. Então a gente fazia um lanchinho, a gente tinha esse costume de uma vez por mês, cada um trazia um lanchinho, a gente fazia as atividades do PET e a gente acabou chamando de PET Festa, que no final sempre tinha esse lanchinho. E eu também, o que marcou esse momento, digamos, a minha estada no PET, minha estadia, foi que eu sempre levava um balde de mexerica para a gente partilhar durante as discussões. Então, foi uma experiência de muito crescimento humano e profissional para mim, né, desse aprendizado com o PET Story. Professora, quais são suas considerações finais sobre o Pet Story? Então, eu queria aproveitar para lembrar que a gente produziu muita coisa que havia muita demanda para isso, né? Que era a demanda da história sobre a região. Afinal, a universidade está aqui nessa região, então a Secretaria de Cultura de Itaguaí, a Secretaria de Seropédica, os professores da rede costumavam demandar alguma produção sobre história de Seropédica, história de Itaguaí e sobre a documentação que a gente achou, né? Contataram a gente para pegar a documentação, eu fui pegar a documentação lá em Itaguaí, que eram atas da Câmara, vocês fizeram isso, esse trabalho, né? E agora a gente está colocando, vocês estão colocando isso lá no repositório, no RIMA, e aí, esse trabalho é muito importante de divulgação. A gente fez 2 livros para divulgar esse trabalho que estava sendo feito a partir da pesquisa que a gente fazia no PET, né? O Trilhas e o Seropédica em Foco. Então, eu queria ressaltar isso, lembrar isso, e muitas teses e dissertações que também saíram daí. Vários doutorandos que ainda estão no nosso programa, doutorandos e doutorandas, mestrandos que estão no programa, né? O PET é um programa que também te faculta o incentivo à pesquisa. E, finalmente, eu queria parabenizar vocês por isso que é uma novidade no PET, que é essa divulgação científica que está incrível, esse projeto de divulgação incrível que vocês, petianos, e a professora Carolina Uau estão desenvolvendo, né? E parabenizar vocês por isso.